a mais um encontro da série Engenharia e Arte. É uma série que procura mostrar o envolvimento dos engenheiros, dos arquitetos, dos agrônomos, dos geólogos no mundo das artes. E alguns pensam que essa presença é uma presença tímida, mas na realidade nós temos grandes artistas. E hoje nós vamos conversar com um deles. Hoje nós vamos conversar com Salete Rego Barros, uma arquiteta que tem uma presença marcante na literatura. E, além disso, Salete também é produtora cultural e é uma editora de uma presença muito marcante na cena cultural do Nordeste. Salete Rego Barros, bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, Alexandre? Eu devo dizer que eu conheço muita gente importante, sabe? Muita gente importante. Eu tenho essa sorte. E entre as pessoas importantes que eu conheço é você. Você tem não apenas como escritora, mas, sobretudo, como editora e como uma agitadora cultural. Eu quero dizer, quero mais uma vez apresentar meu testemunho público do trabalho que o Celeste vem fazendo na cultura nordestina. Mas isso são outros 500 que a gente vai conversar daqui a pouco. Eu queria só, Salete, você, como que você falasse um pouquinho sobre essa sua ida para a arquitetura? Como é que foi esse negócio de você ser arquiteta? Olhe, eu nasci numa família que valorizava muito as artes, né? Minha mãe era escritora, eu tinha vários tios que gostavam de música, de teatro, de literatura, então eu já cheguei nesse meio. Minha avó era uma artista, mas que naquela época, você sabe que para a mulher era muito difícil, né? Ela não ser alguma coisa a mais do que dona de casa. Então, ela, como dona de casa, ela se mostrava uma artista, por exemplo, ao fazer um bolo, então ela colocava muita arte naquele bolo, ela fazia roupas, então tudo dela era muito assim de muito bom gosto, e ela tinha uma estética sensacional. Então eu cheguei já nesse meio. A gente não escolhe no meio que vai chegar, né? Ela Se não eu puder, escolhe. eu escolheria este meio mesmo que eu cheguei, tá? Então deu certo, né? Deu certo, né? Então, é, pois é. Então, a arquitetura sempre me fascinou, né? Eu sempre gostei de tudo que tinha relação com a arquitetura. Então, eu fui assim, naturalmente. Na época, quando eu entrei na faculdade, então, a faculdade era ali no Benfica, na Escola de Belas Artes. Eu Então, o sei. meu primeiro ano foi ali na Escola de Belas Artes. Então, eu tive ali grandes mestres, entre eles Milton Bacarelli, né, Vanden Kolk Tinoco. Eu tive assim mestres que são marcantes na arquitetura, né? O Milton Bacarelli como historiador, né? E foi assim. Hoje em dia eu fico me perguntando por que eu não dei mais importância àquilo que eu tive a oportunidade de ter, né? Como mestres e tal. Mas é aquela história, quando a pessoa é muito nova, não tem essa dimensão, né, do que aquelas pessoas representam. Mas hoje eu sei o quanto eles representaram na minha vida, meus mestres, né? Eu tive bons mestres a vida toda. E eu fui para a arquitetura assim, foi uma coisa bem natural. Minha avó queria que eu fizesse medicina. Ela Eita. dizia sempre: você seja médica, eu quero que você seja médica. Mas aí eu contrariei minha avó. E foi para arquitetura. Sim, mas aí você estava na arquitetura. E aí você já falou assim, do traço que você teve, sempre a ligação que você teve, você, através da sua família, com o mundo das artes. E aí, e no mundo das artes, você, apesar de ter toda essa ligação com as artes visuais, da arquitetura, você se voltou para a literatura. Na literatura, você é uma mestre extremamente reconhecida. Como é que foi esse negócio de você começar a escrever? Você lembra do seu primeiro livro, Salete? Lembro, lembro. Olha, minha mãe escrevia, né? Ela era professora, escrevia para criança. Então, a coisa vem daí, né? Eu sempre acompanhei minha mãe escrevendo. Inclusive, o primeiro livro dela fui eu que publiquei.
porque o primeiro não. O primeiro ela publicou pelas edições paulinas. Mas é aquela história. Foi uma tiragem de 8.500 exemplares, e quando veio o pagamento pelo trabalho dela, foi tão insignificativo que a gente foi fazer um lanche na Confeitaria Confiança, ali na Rua da Imperatriz. Foi para o que deu. Veja, 8.500 exemplares, certo? Então, nessa época, estava começando as pessoas a terem computador em casa, né? Foi em 95. Então, aí a gente comprou um computador para os meninos e eu comecei a mexer, enfim, terminei publicando um livrinho dela, Quer dizer, né? então, que Como ela, você foi editora primeiro, você primeiro editou para depois publicar seus livros. Foi assim? eu editei Ah, minha pai, que mãe, beleza. Sim, eu sei, mas eu é, já trabalho de edição, né, e, publicando, que coisa espetacular. é, mas eu sempre gostei de escrever, mas não com essa intenção de publicar livros nem nada, né? Eu gostava de escrever, assim, eu me dava sempre muito bem em redação, né? Era uma matéria que eu lidava bem com ela e tal. E lia muito, né? Minha casa sempre teve muitos livros, muitos. Então, isso para mim era bem natural, né? Então, depois que eu publiquei Minha Mãe, aí o pessoal que frequentava a União Brasileira de Trovadores, que ela era presidenta, aí começou pedindo para eu editar também, porque naquela época você fazer uma publicação era muito caro, né? Não tinha publicação, uma tiragem pequena. As publicações eram sempre muito, né, com tiragens grandes. E tiragens grandes implicam no valor alto, que nem todo É, mundo, né? Principalmente professor, né? exatamente. Salário reduzido, né? E começou assim. Então, eu fui fazer uma pós-graduação em parapsicologia. E nesse pós-graduação, a gente tinha uma monografia, certo? E minha monografia, por sugestão de Walter da Rosa Borges, que foi outro mestre na minha vida, que teve uma influência grande. Então, Walter disse: não, vamos publicar a sua monografia. Ela está muito boa, vamos publicar, vamos publicar. Então, meu primeiro livro foi essa monografia, certo? Quer dizer, Então, peraí. Então, o seu primeiro livro, o primeiro da sua autoria, não foi no campo assim da literatura artística. não, Foi uma não, monografia de um curso de um curso de pós-graduação na área de. foi Que coisa espetacular. parapsicologia. E você lembra, Salete, qual era a temática? A temática foi uma pesquisa que eu fiz com a Paranormal, que essa pesquisa durou 22 meses, certo? Então, a minha tese foi justamente essa pesquisa que eu desenvolvi com ela, com essa Paranormal. Sei. O título do livro era Interações, Mente, Organismos, Ambiente. É uma coisa muito profunda, né? Muito profunda. E isso é interessante porque tem muita gente que tem um certo receio, mas quando começa a mergulha, fica entusiasmado e não quer mais deixar de fazer, de trabalhar com isso, né? E aí Até você então, hoje, você sabe que o Instituto agora está funcionando na cultura nordestina, né? Você, pois é, inclusive, né, pois é, frequenta exatamente. virtual. Pois é, então isso é interessante que entra, porque são dois temas que nós vamos conversar daqui a pouco. Primeiro, naturalmente, que precipitou essa vertente de Salete Rigobaux, que é o vínculo dela com o Instituto Pernambucano de Pesquisas Psicobiofísicas, que é um Isso, instituto liderado pelo professor Walter de Rosa Borges, que, como você disse, uma das pessoas que está fora da curva, qualquer que seja o padrão, né? Uma pessoa de luz, uma pessoa que não para de produzir, já está aos 96 anos e não para de produzir. Eu acho que esse ano ele já publicou, acho que 2 ou 3 livros no formato digital. Mas então você começou, se aproximou. vários livros em formato digital, inclusive quem faz as edições sou eu. Ele diz com muito orgulho. Ele diz que ele diz, não, mas Saleta é que me ajuda, né? É uma coisa espetacular. Mas aí então então você entrou na literatura a partir da publicação de uma monografia. Naturalmente, Isso, uma monografia feita por você tem muito de arte, tem muito daquele o sabor artístico. Não é jogar a palavra por jogar a palavra.
mas jogar a palavra com uma preocupação de natureza estética, uma preocupação que ela representa exatamente o seu significado e nessas maluquices que tem por aí. E o seu segundo livro, Sara, como é que foi, hein? Aí Olha, a Poca já começou a torcer o rabo, né? Porque você tem uma produção é, muito vasta, né? O segundo é mais complicado, né? veja, eu cheguei à literatura através de minha mãe, certo? Então, minha mãe era da União Brasileira de Escritores e eu ia acompanhando ela para o BE, certo? Até então, eu só tinha essa monografia, mas eu ia acompanhando minha mãe e editando os livros dela e das amigas dela também, dos amigos, né? Eu entrei na UBE e logo depois, não, eu acho que antes de eu ter entrado na UBE, minha mãe já frequentava a UBE, mas eu ia lá assim com ela, certo? Nos Sei, sei. eventos, tá, acompanhando. Mas antes eu publiquei um livro chamado, que era um livro técnico, não era ainda literatura, era na ponta, não, Guia do Escritor Passo a Passo. Sim, Era sei, sei. um livrinho de bolso, onde eu, como editora, porque o que eu observava é o seguinte, as pessoas que iam editar livros comigo, elas, assim, não sabiam do processo de edição, não conheciam o processo de edição. E eu acho muito importante o escritor ele saber como se dá o processo de edição, porque isso facilita muito. Então eu fiz esse guia do escritor, aí dizendo como era que se processa. Aí eu passei a estudar a edição de livros, entendeu? Quando eu comecei a editar para minha mãe, eu passei a me dedicar a isso, a edição de livros, mas estudar mesmo, certo? E eu escrevi esse livrinho, Guia do Escritor, passo a passo, E, que e, e, na- depois, e, hum, naturalmente, é um livro que todo escritor deve conhecer, né? Especialmente aqueles que estão começando a carreira. Então, eu recomendo que quem puder, quem estiver pensando em publicar, comece sabe, logo viu? lendo esse livro desse Salete, porque já não Está vai, já vai. esgotado. Tá esgotado. Sim, mas aí Então, ele convence você para fazer uma nova tiragem. é, em seguida, você lembra de Carlos Cavalcante, né? E claro, claro, Pô, poeta, grande poeta, Carlos Cavalcante. pronto. Então, eu, Carlos Cavalcante e Terezinha Acioli, que era uma professora de português, ampliamos esse guia do escritor para um livro chamado, aí já era um livro grande. O guia do escritor é um livrinho de bolso, pequenininho. Sei, sei, Então, eu, Carlos e Terezinha Acioli, então nós publicamos na ponta da língua. Aí vem Guia do sei, Escritor, passo a passo. Aí já entra a questão do português, né? Da poesia. O Carlos Cavalcante ficou com essa parte, né? Explicando o que era rima, o que era métrica, todo esse processo, né? De sei, sei. poesia. E Terezinha a parte do português, da forma, entendeu? E eu com a parte da edição. Aí nós fizemos um livro assim bem grossinho já e que foi muito bem aceito, né? Também está esgotado. Aí foi que eu entrei na literatura. Entrei com Tempo de Memórias. Que Tempo de Memórias é meu bisavô, né, o pai dessa minha avó, artista. Então, ele tem uma história muito interessante, né? E eu fiz uma biografia romanceada da vida dele. Aí o título é Tempo de Memórias, Perfeito. certo? Pronto. Aí eu já começo Você lembra quando foi publicado ele? o ano, Sim, na época, sim, faz 5 anos, foi 10 anos. acho que foi 2007. Se eu não me engano, foi 2007. 2007. Sei, É, certo, se eu não perfeito. me engano, viu? Uhum. Aí, depois disso, eu escrevo A Intuição de Pandora. Que é E aí, extremamente. a Intuição de Pandora também é ficção, mas é uma ficção com o pé na parapsicologia, certo? Aí, isso aí eu fiz duas edições. E aí, a primeira esgotou e eu tinha mais alguma coisa a acrescentar, então eu fiz a segunda edição, A Intuição de Pandora. É um grande livro, né? Certo? Muito comentado, muito comentado. Então, depois
e eu vou É lembrar. muita São, coisa, é muita coisa. Não, eu vou dizer, eu conheço alguns, né? É, eu acho que o mais recente que eu lembro é o Fiat Lux, né? Que foi assim na. é, Tem o Gena, que parece que é uma literatura assim, gente, para um pouco mais. O a Ora história que Pronobis, lançou, Odara, Odara, é muita Fiat coisa. Odara, e esse último agora, o mais recente, é Ora Pro Nobis, certo? Que foi publicado esse ano. Então, esses três fazem parte de uma trilogia de artigos de opinião. Aí eu comecei a escrevê-los na pandemia, né? Quando a gente ficou assim sem chão, todo mundo em casa, né? Aí eu comecei com muita insônia por conta de todo aquele noticiário que só dava, né? Só dava catástrofe por cima É, é. então me deu uma insônia terrível. Então, eu comecei a escrever na madrugada, certo? E eu comecei a escrever artigo de opinião, era falando sobre o que estava acontecendo, né? É tipo uma crônica, mas que tem uma opinião, entendeu? Fundamentada, é, com um viés muito político, certo? Você- Então, são Olha, quando três. assim, em viés político, eu me lembro que alguns escritores recomendam que, se você não quer assim, atrair olhares perniciosos, olhares assim mais fulminantes, não bote opinião política, porque tem gente que não gosta, é uma confusão danada, né? Principalmente quando fala de democracia, quando fala de bem-estar social, aí o pessoal não gosta mesmo. É Não, uma coisa o séria. pessoal Não tem sei como. pavor a isso. Olha, falou igualdade social, bem-estar social, Ah, é, tu fica doido. tem pavor. Mas é aquela história, né? Não, não gosta de política, mas a gente vive dentro da É, política diariamente. exatamente, exatamente. Não, e as pessoas não gostam de política, mas querem ter um bom, ter um nível de conforto grande, quer ter um sistema de saúde que funcione, quer ter um transporte E tudo público que depende da funcione, política. né? E tudo depende da política. Aí o cara não gosta, mas no final ele. Mas Pois esses é, três livros, então, são artigos de opinião, são todos três. todos três, né? Escritos primeiros durante a pandemia. Quer dizer, Aí então, depois acabou a pandemia, mas eu continuei a escrever. E vários artigos desses eu publico no Facebook, né? Aí levo umas lapadas de vez em quando. Você também leva, que eu vejo. ah, mas, E você, mas, ô, na hora, fala, mas, Salete, então quer dizer que, por esse ponto de vista, a pandemia até que deixou um bom resultado, né? Que a foi. sua produção intelectual ficou mais intensa, né? As pessoas puderam É, ler mais e conhecer um pouco mais de Salete, a escritora. Porque Salete, a editora, todo mundo conhece. Salete, a produtora cultural, todo mundo conhece. A gente vai começar a falar um pouquinho dessa nova Salete agora. Mas a Salete, escritora, é, e ela escreveu livros importantes, né? Que orienta os escritores, né? Livro em parcerias importantes, como o Carlos Severiano, que é um grande poeta, também botou fez um grande livro. Mas então agora se especializou em artigo de opinião e escrever artigo de opinião significa ter que necessariamente ficar com a pele um pouco mais grossa para rechaçar as opiniões, os mal-olhados, vamos dizer assim, os mal-olhados. Mas, é. mas Salete, então você começou, você falou muito bem disso, falou do início que você estava começou a publicar pela sua mãe. Mas você não parou, você publica hoje muito bem. Você já parou para contar quantos escritores você publicou? Olha, a última vez que eu tentei fazer essa contagem, tinha mais de 800, certo? Porque antigamente a ficha catalográfica ela vinha física, né? Impressinha num cartão que a gente pegava na biblioteca. Mas depois que o processo ficou eletrônico, né, a gente fazia a solicitação da ficha catalográfica, aí eu colecionava os cartõezinhos das fichas. Aí ali era Sim. fácil eu contar, entendeu? Mas
talvez perto de 1.000 perto de 1.000, escritores. né? E o interessante é o Não seguinte, 1.000 deixa escritores, 1.000 publicações, porque tem 1.000 escritores que eu publicações já que repetem, né? Que eles vão publiquei repetindo, né? livros. É. É, Agora, ô Salete, naturalmente eu não quero jogar assim nenhuma. Mas que você citasse assim, eu sei que um autor que publica sempre com você, que é excelente, é o Walter da Rosa Borges. Esse é isso. espetacular, né? Mas você lembra assim que a gente pudesse citar alguns assim que a gente pudesse é, fazer algum tipo de destaque assim? E sei que só publica com você, só publica gente boa. Então, essas 1.000 publicações, pode ler todas elas que são muito boas, todas elas. Mas eu queria que você falasse assim de alguns que começaram, talvez alguns já tenham migrado, inclusive, para outra editora, enfim. Eu queria que É, você comentasse um pouco sobre os escritores que publicam com você e com a editora Edições do Autor, não? veja, um autor que me marcou bastante foi Perseu Lemos, né? Perseu Lemos. Porque Perseu já quando estava, né, bem assim debilitado, ele não tinha coordenação para escrever nem digitar. Então ele ia lá para o escritório da editora, certo? E ele ditava para mim, ele já ia numa cadeirinha de rodas. Então ele ditava para mim e eu digitava. E assim nós fizemos 2 livros que eu considero bem importantes, né? Foram livros que assim me marcaram bastante por conta do que tinha muita emoção, sabe, nos depoimentos dele. Inclusive, o último foi Confissões de um Cirurgião Plástico. Então, ele coloca assim coisas que ele, durante o período em que ele era muito, vamos dizer, muito famoso, né? Ele tinha que se resguardar. Mas aí ele É, chegou a um ponto da vida que ele quis confessar muita coisa, né? E tinha ocasiões assim, até que ele se emocionava e chorava e tal. Então me marcou bastante Perseu, né? Ô, Salete, Perseu tem uma história aqui. Perseu, ele foi um grande contista, né? E Perseu foi um Foi. grande cirurgião plástico. E Perseu teve assim uma pessoa generosa e tinha assim uma grande relação com o mundo eh, da parapsicologia. E eu lembro Isso, que existe um episódio muito famoso que ocorreu na casa de Perseu. Perseu ele foi anfitrião de um rapaz chamado Thomas Green Morton. E o Thomas Green isso. Morton, ele era uma pessoa que tinha olha, quando a pessoa alcança fama, parece logo alguém para detratar. E então o Thomas Green Morton, as pessoas diziam que ele era um farsante. Ele era um farsante. E aí, esse é um episódio espetacular. Viu? Se não tá registrado, a gente vai ter que registrar, porque ninguém pode ficar sem saber disso. E o Perseu o recebeu, acolheu em casa, ele foi dormir, o quarto que dormia no pavimento superior da casa, e as pessoas estavam aguardando para almoçar, né? E o Thomas de Morton lá em cima, e as pessoas embaixo aguardando por ele, e uns diziam que ele era uma farsa, outros diziam que não, e estava aquela conversa toda. Daqui a pouco chega o Thomas de Morton na escada e diz: Cheguei, eu sou Thomas Green Morton, que alguns o acusam de ser uma fraude. Salete, dizem, eu não estava nesse momento, mas dizem que naquele instante todos os talheres da casa entortaram, todos os talheres entortaram, e não teve refeição, porque não tinha talher para ninguém comer. E aí, ninguém mais nunca duvidou do Thomas de Morton, né? Então, esse é um episódio que foi vivido na casa de Perseu Lemos, e Perseu Lemos, ele é isso que Salete disse, né? Uma pessoa generosa, uma pessoa brilhante, e que Salete deve ter ficado muito marcada por conta disso, né? Eu acho que nenhum editor poderia ter tido uma experiência tão fantástica como essa que Salete teve de redigir, não, de compilar, de copiar, de botar no papel as palavras de Perseu Lemos. Então, uma coisa bem, então, já tem dois aí. Inclusive, inclusive, um dos livros foi Meu Amigo Thomas Grimorto, Pronto. onde ele conta fenômenos
todos. Eu ouvi dele esses fenômenos, eu ouvi do próprio Perseu, ele me contar. Eu já falei por telefone com Thomas Grimorton, Pois é. Agora, que uma coisa que. ele me pediu uns exemplares e eu mandei pelo correio e tal. O próprio Thomas ligou para mim. Foi, não é? Agora, uma coisa que eu queria. Eu acho que alguém deve ter isso, né? Alguém deve ter um desses talheres. Imagine os talheres da casa, estavam na mesa, pessoas aguardando lá para comer a sua feijoada, sei lá o que que iam comer, não sei. Restaurante. Ele entrava num restaurante, de repente entortava tudo, então ele dava um prejuízo tremendo. Era um perigo, era um perigo. É verdade. Era um Getúlio perigo. Cavalcante, eu publiquei um livro de Getúlio também, tem outro aí no Prelo, É. né? O grande músico. Grande música. Então, veja bem, nós estamos aqui conversando com Salete. Ela não é apenas escritora, ela é uma grande editora. Então, se você que está com o seu livro aí e precisa publicar, é só conversar com a Salete. Eu tenho certeza que ela vai, de alguma forma, é, contribuir para que você possa ser conhecido e publicar os seus caminhos. E só tem gente grande aí. Já tem, ó, Walter da Rosa Borges, Getúlio Cavalcante, Perseu Lemos. Olha, isso é muita gente. E tem mais alguém para sair na jornada aí de final de ano? Olha, eu publiquei vários livros para a Dilsa Belo, né? A Dilsa Isabel. é uma pessoa assim super importante, né? Nos tempos áureos da UBE, a Dilsa era muito presente. Odile Cantinho, também publiquei Odílio vários livros Cantino, de Odílio é um Cantinho. espetáculo. Odílio é um Lúcia espetáculo. Cardoso, né? Lúcia Só Cardoso. gente boa, só gente boa. E agora, recentemente, aí vem Tassiana Valença, Ivanildo Moraes de Guzmão, Bernadette Bruto, né? Vera Nóbrega, toda essa turma que você conhece tão bem, Só né? tem gente boa, só tem gente boa. Não, desse pessoal todo, eu tenho a aventura de conhecer a Odílio Cantinho, eu lembro. Odílio é uma senhora muito delicada, né? E já muito vivida, mas ela E escrevia é porque parece com a sensualidade, o que ela escrevia, é uma coisa espetacular, né? A Lúcia, a outra, né? Então, é o seguinte, parece que para entrar aí, passa por um crivo, porque só entra gente boa, não tenta ninguém mais ou menos. E quem entra mais ou menos sai gente boa, porque Salete essa varinha de condão de transformar as coisas e de fazer as coisas ficarem muito boas. Mas, Salete, e aí, eu queria que a gente conversasse agora um pouquinho sobre a que você tem cultura também. Eu publiquei um livro Obrigado, obrigado. do projeto. É, viu? Mas aí eu queria que você, por favor, me explicasse a gente um pouquinho assim sobre a cultura nordestina, que é outra ideia extremamente poderosa. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi que surgiu a ideia da cultura nordestina e como é que ela funciona e como é que se faz para ter uma aproximação maior com ela. Veja, durante esse período em que eu editava, né, esses escritores, então eu sentia uma necessidade de ter um local para reuniões, né, para cursos de aperfeiçoamento, lançamento de livros, né? Então a necessidade de ter um espaço para abrigar esses escritores, né? Que eram muitos e eles precisavam se conhecer, né? Bater papo e tal, e aumentando o conhecimento, né? À medida que vão trocando, né? Ideias e tal. Então, daí foi que surgiu a cultura nordestina, né? Que começou lá nas Graças, na rua Sérgio Magalhães, onde funcionava também o Instituto de Parapsicologia. Então, nós dividíamos uma casa, né? Onde eu tinha a editora, o Instituto funcionava na casa e a cultura nordestina numa sala da frente. Então, era uma salinha pequena, mas tudo começou lá. Então, lá a gente fez lançamento de livro, a gente fez comemorações do calendário cultural, enfim, a casa ficou pequena, a sala ficou pequena. Então, Eugênia Menezes, sim, é outra que eu publiquei vários livros de Eugênia também, Eugênia Menezes, Miriam Brindeiro, aí eu já vou me lembrando aqui de muita gente.
Então, Eugênia Menezes me falou: olha, minha filha está se mudando, é junto da minha casa. Seria ótimo se a cultura nordestina fosse para lá. Porque aí é uma casa bem espaçosa e lá a gente, até hoje, né? Estamos lá até hoje. Foi assim. Então aí a E gente, diga, a dinâmica, eu quis falar um pouquinho sobre como é que funciona. A gente chega lá e lança livro, vai lá eu lembro que tem pratos é, deliciosos, ambientes maravilhosos para da interlocução, para se conversar, para se conhecer gente, encontros, eventos, lançamentos. Eu quis falar um pouquinho imagine que alguém que está nos acompanhando queira, sei lá, lançar um livro. Ele pode lançar o livro na cultura? Como é que ele fala com quem? Como é que ele liga para lá? Como é que pode, é? fala comigo mesmo, né? Fala Sei. comigo. Então a gente tem um espaço bom lá que você conhece, né? O Sim, quintal, conheço. né? Bem acolhedor, bem legal lá. Então, ali a gente faz eventos assim, calendário cultural, né? A gente pega as festas do calendário cultural, Carnaval, São João, Natal, Dia do Escritor, né? Todas essas datas marcantes, então a gente comemora, né? E aí está aberto ao público, né? As pessoas, a gente anuncia no Facebook, no Instagram, né? Tem uma rede, nas redes sociais, de uma É forma uma geral. rede social, né, profunda, porque as pessoas conhecem, as pessoas são. É, É, enfim, né? Também. Então, esta senhora, a jovem senhora, Salete Rego Barros, ela tem diversos instrumentos, né? Ela e escreve muito bem, aproveitou o embalo da solidão, né, se a gente pode falar assim, do recolhimento, que todos nós fomos forçados durante a pandemia, para escrever cada vez mais, artigos de opinião, que é uma coisa que muita gente tem medo de escrever artigo de opinião, porque, de fato, o cacete é grande, né? As pessoas reagem, o cara não escreve, e quando lê o que outro escreve reclama. É uma coisa muito interessante, né? Ela tem um lado, a vertente da editora, ela começou, inclusive, a editar antes de começar a escrever. Ela começou a editar, como ela falou, ela começou a editar com o livro da própria mãe, publicou o livro da mãe, né? E o interessante é que ela foi levada a isso porque o royalty que a mãe recebia da publicação dos livros era muito pouco. Então, ela disse, já que é para receber pouco, mesmo vou fazer. E começou a é, fazer. E até já publicou mais de mil publicações, mais de mil, é muita coisa. Né? Desse, e entre esses mil, muita gente importante para a cena cultural pernambucana, a cena cultural nordestina. E fora isso, tem a Salete Rego Barros, que é a produtora cultural, que está à frente da cultura nordestina, que é um ambiente extremamente importante para a nossa cultura, extremamente importante. Ela consegue fazer grandes reuniões, grandes eventos, reúne as pessoas e, enfim, aquilo é uma espécie eu não sei se você tem essa impressão, Salete, mas quando eu vejo a cultura, eu imagino assim uma espécie de caldeirão fervendo, né? E ali está tudo que é bom. E de vez em quando sai uma coisa melhor ainda. Eu tenho essa impressão, né, que quando eu olho assim, aí está lá, vai ter reunião, vai ter isso, vai ter aquilo, e aquilo é uma espécie de caldeirão borbulhante de cultura. Eu não sei se essa imagem é representa verdade. bem, não é? Não, eu imagino isso também. Inclusive, a gente fez uma parceria com Ivanilde Moraes de Guzmão, que ela tem uma biblioteca assim fantástica, livros raros, né, em várias áreas do conhecimento. E ela colocou essa biblioteca dela lá na cultura nordestina. Tem uma sala que ela coordena e o ano que vem a gente vai abrir para o público. Opa, coisa Então, boa. tem títulos assim raros. Tem aquele livro vermelho de Jung, né? Uhum. Tem na área de filosofia, política, eh, sociologia, antropologia. Tem livros fantásticos. Assim, o acervo de Vanilde é raro mesmo. Além de livros, ela também tem filmes de arte, né? Então, ela levou para lá uma televisão grande
e a gente pode fazer cineclube, né, com bate-papo após, né, a exibição de algum filme e tudo. Isso aí a gente já tem 2 anos que ela está lá, mas é tudo muito assim, muito difícil para a gente, porque tem que ter uma pessoa, um bibliotecário, um estagiário, para poder catalogar esses livros, né, para poder facilitar a vida de quem vai pesquisar algum assunto lá, né? Então, ela pretende agora em janeiro abrir para o público, não para sair livro de lá, as pessoas iriam consultar lá os livros, né? Sei, perfeito, perfeito. Tem literatura também, né? Não é só livro nessas outras áreas, não. Também tem literatura. Todos os livros de Clarice Lispector, ela tem, né? Os primeiros livros dela e tudo. É um Sei. acervo assim considerável, E já, considerável. já está na cultura nordestina. Já tem 2 anos. Já tem 2 anos. Agora a gente não conseguiu ainda abrir isso para o público, né? Porque tem que ter uma organização, tem que ter uma catalogação, porque são muitas estantes, muitos livros. A pessoa que vai consultar tem que ter uma orientação para poder encontrar o livro, né? Isso aí é Sei. feito por um bibliotecário e tal, é uma coisa bem É, não é fácil, profissional. não. Não é fácil, não. Agora, Não, Celeste, né? eu sei que você é uma máquina de ideias. Mas tem alguma ideia fervilhando aí na sua cabeça agora? Seja na área de publicação, seja de produção artística, seja na área de edição. Nós estamos no Olha, finalzinho de um ano. Vai começar um outro ano. O que é que a gente é, pode esperar de Salete Rego Barros nesse próximo ano? a gente está pretendendo abrir uma loja colaborativa. Porque tem um projeto que a gente começou também na pandemia, certo? Então, são 4 arquitetas, certo? 3 colegas minhas. A gente viu que na pandemia as pessoas estavam muito em casa, assim, presas, sem ter o que fazer e tal. E a arte sempre é um fator de melhoria em tudo na vida da pessoa, né? Então, nem que seja um artesanato, né? Uma coisa que se faz com as mãos, que a pessoa coloca ali a sua criatividade e tal. Isso aí é bom, é terapêutico, né? É como a escrita, eu considero a escrita terapêutica, né? Como foi para mim durante a pandemia. Eu acredito que a Perfeito. escrita, a gente, né? Porque, veja, no início de tudo, a escrita era em tabuinhas de argila, né? Aí daí vai, porque desde sempre o homem, o humano, né, tem aquela necessidade de registrar os acontecimentos, né? Então, a arte funciona como é, é a expressão do sentimento, das emoções, né? E é aquela coisa universal que qualquer pessoa entende. A linguagem artística, qualquer um entende. O japonês, o chinês, qualquer nacionalidade olha uma obra de arte e ele compreende aquilo. Quer dizer, é uma linguagem universal, né? Então, nós começamos a pensar num espaço onde as pessoas que estavam confinadas pudessem fazer alguma coisa nesse sentido, às vezes até uma vocação que a pessoa tinha lá adormecida, né? Aí, de repente, começa a fazer e vê que tem jeito para coisa e tal. Então, daí surgiu o TEAR, que é o Território das Artes. E nós, depois que a pandemia passou, nós fizemos algumas exposições. Já fizemos 8 exposições. Então, a gente passa um dia com várias pessoas, são 25 pessoas, 20 pessoas, sai variando assim o número. Então, elas expõem aquilo que elas fazem em casa, ou no ateliê, né? Aí vai de moda autoral, que são peças de roupa assim feitas à mão, que a indústria não entra nessa história, certo? É tudo feito de forma artesanal. Peças de roupa, né? Cerâmica, é, quadros, né? A gente tem alguns, inclusive Cavani Rosas já expôs lá com a gente. E a gente faz essas exposições, já fizemos 8 exposições. E agora a ideia é colocar uma exposição definitiva lá.
Então, seria uma loja colaborativa, onde cada artesão ou artista teria seu espaço, né, com Certo, suas peças, sua produção artística para vender. Então, a ideia certo, é essa. Você perfeito. perguntou, a ideia que estava fervilhando aí é essa. Pois E é, a equipe são 4 arquitetas, certo? É, então, eu e Graça Vasconcelos fomos colegas de turma, né? ah, As outras duas, Bárbara e Lísia, não foram colegas de trabalho de Graça. E aí nós fizemos uma equipe, inclusive a nossa equipe se chama Turma do Piano. Aí o turma do pessoal, piano? vocês. Não, a gente não toca piano. E isso aí remete ao tempo da escravidão, onde os escravos traziam o piano, levavam o piano do porto para receber as pessoas. Esse trajeto do Porto do Recife para o Poço da Panela, eles fizeram muitas vezes, porque as pessoas que tinham um pouco mais de dinheiro tinham que ter um piano em casa. E o piano era carregado por escravos e eles tinham que andar no ritmo, então por isso eles iam cantando, que era É. para não desafinar o piano. Aí Não, tinha é que muito interessante isso. É, a turma as pessoas vão carregando peso e elas têm que carregar no ritmo, né? Se um no bater ritmo. o pé na hora errada, cai tudo, né? Então os E escravos. É, tocava o piano, desafinava totalmente. Se porque mexesse o o piano do peão lado do caía, né? outro, então, Quer dizer, então então, que a turma vocês. é aquela turma que tem que andar bem cadenciadazinha para não desafinar o negócio. E é a turma que carrega o peso, porque você sabe que todo empreendimento tem algumas pessoas, Tem. né, que trabalham para valer, para o negócio ir para frente, e tem outras que só ficam lá, né, É. É, na exatamente, não, espera. mas Faz faz parte, né? parte, Porque faz parte. se todo mundo fosse formiga, não tinha problema. As cigarras iam ficar muito tristes, né? E se todo mundo É, fosse carregar o seu piano, não ia ter ninguém para tocar o piano. É um negócio foi, sério. foi. Mas, Salete, então, isso, e assim, você publicou 3 livros, que são uma recolha de contos de própria autoria, autorais, de contos não, de crônicas, né? De crônicas. É, e nesse segmento, está pensando em mais alguma coisa? Tenho já material para fazer outro, certo? E nesse meio tempo, certo, entre Odara e Ora Pro Nobis, então eu escrevi roteiro, que foi um roteiro de um curso que nós fizemos na cultura nordestina, um curso todo gravado, Cultura e Humanidade. Então, eram aulas que Ivanilde dava e eu preparava antecipadamente o roteiro, né? E ela dava as aulas. E aí eu publiquei esse livro com o roteiro das aulas, Sei, entre, entre Odara e Ora Pro Nobis. Aí teve esse, sei. esse meio Agora, aí. uma pergunta. Fiat Lux é fácil ser a luz. Odara, eu lembro de uma música do Caetano Veloso chamada Odara, que eu achava uma música espetacular, mas a música Odara tem alguma coisa a ver com o título do livro? Não, né? Não, a música não, mas o termo Odara, né? Odara é assim, é uma coisa boa, é um estado de espírito bom, né? E que, inclusive, quando Caetano ele fala o que é que a gente faz para ficar Odara, tal, tal, né? É É. um estado de espírito, certo? Que é uma palavra de origem africana, entendeu? Que tem esse Sei. significado aí. E E ora para orar nós. pro Sim. veja, orar pro nobis tem aí vários sentidos que eu explico, inclusive, no livro, né? Porque rogai por nós, porque o mundo está tão atribulado, está tudo tão desarrumado, desmantelado, né? Que aí eu acho que fica essa invocação, rogai por nós, Uhum. certo? E tem também a questão de uma planta, né, chamada Ora pro nobis,
Essa planta, ela servia de cerca nas igrejas. Ela dá uma cerca assim bem legal, sabe? Ela plantadinha, enfileirada, e usava-se muito essa planta. E hoje em dia ela faz parte da cozinha mineira, né? Ela é um É? prato que é bem consumido, super bem aceito, e o chá é medicinal, né? Esse chá tem propriedades terapêuticas e tudo. E eu achei, porque essa expressão, veja bem, Alexandre, minhas coisas acontecem assim, sabe, que meio malucamente. Então, eu não tinha título para o livro, eram artigos de opinião. De repente, Rivaldo Mafra, que é aquele fotógrafo que é agrônomo da Rural, eu não sei se você está ligado, assim, quem é? Ele vai muito na cultura nordestina. Aí, ele é fotógrafo também. Então, ele mandou uma foto para mim da Lua. Quando eu olhei a foto, eu digo, a capa do livro. Eu não tinha capa para o livro, eu não tinha título para o livro, eu só tinha um monte de artigo de opinião. Sei. Quando eu vi a foto que ele mandou, eu disse, isso é a capa do livro. Na hora que eu disse, isso é a capa do livro, aí veio na minha cabeça, orar pro nobis. Eu É, disse, isso é pronto, o... fechou. Assim, entendeu? Fechou, Aí fechou. depois que a ideia chega, que eu vou procurar o sentido, se aquilo faz Sei, sentido. E tá, que faz sentido. fechou. Você lendo o livro, você vê que faz sentido. Sei, Maluquice. Salete, e nessas, são três livros de artigos, né, de opinião. E os artigos de opinião, interessante é que a opinião, os fatos vão se repetindo e, eventualmente, o artigo que foi escrito para uma coisa vale para outra. Você já percebeu isso também nos seus artigos? Já, porque tem um encadeamento, né? A gente Encadeamento, né? escreve hoje, quando é amanhã tem uma novidade, né? Que aí a gente já pode escrever outro, já fazendo aquele Ah, link, né? E, é, na verdade, todo dia teria um artigo de opinião para se escrever. Você faz isso. Você praticamente todo dia você escreve. Porque são tantas coisas que a gente não pode deixar passar. Ó, Alexandre, a gente está vivendo uma época e que quem pode escrever é uma omissão se não escrever. é, Eu não quero ser uma pessoa omissa, não quero, numa situação dessa. é Eu isso acho que é uma mesmo. obrigação que tem, é uma missão. É isso mesmo. Você tem Gosto razão. de quem gostar. Eu não estou preocupada em quem não está gostando dos meus artigos. Não leia. Inclusive, eu já respondi a uma pessoa que ficou me criticando aí. Então, eu disse: não leia. É muito fácil de resolver. Simples. Quem manda Não você lê. ler? Não lê. Agora, a pessoa lê, entendeu? Não, assim, não faz nenhuma crítica construtiva, só faz crítica destrutiva, É, não apresenta nenhum argumento, porque eu queria muito encontrar uma pessoa com argumentação lógica que dissesse: ó, eu acho que isso aqui não é assim, não sei o quê, mas me mostrasse com lógica. Mas não encontro uma pessoa, entendeu? Só faz criticar, não tem é. argumentação lógica. Isso é assim Aí mesmo. não leia. É muito simples de resolver. Não lê, né? Sim, dos outros livros, Seleto, existe algum que você recomendasse a leitura, ou que você escreveu, ou algum que você participou? Você já falou muito bem aí dos livros do Perseu Lemos. Existe algum outro que você disse, rapaz, está em tempo de ler tal livro? Eu sei que os livros do Walter Rosa Borges são livros assim, que você tem que ler mesmo, tem que aproveitar a chance, Filosofia. né? Walter é um filósofo. É um É. filósofo, é um filósofo. Não é uma leitura fácil, a leitura de Walter, né? Porque filosofia não é fácil para a É pessoa entender. filosofia, é filosofia. É filosofia, entendeu? Mas, assim, eu recomendo para quem gosta. E outra coisa, Walter disponibiliza os livros dele de graça na internet, no site dele, entendeu? Ele não vende livros, assim como eu também não vendo livros. Eu acho que é tão precioso um livro que não tem preço. Não tem. Qual é o preço? Quanto vale isso aí? Não tem. Então, Não se tem, não tem, exatamente. É. quando eu posso fazer, hoje mesmo teve uma comemoração na cultura nordestina das aniversariantes de novembro, que é Coli Holanda, Coli, Tassiana Coli, Valente,
Coli fez aniversário dia 12, Tassiana Hoje. 21, eu 23 e Vanildo Parabéns. foi hoje. Parabéns, Obrigada. parabéns para as quatro. Nós fizemos uma comemoração, certo? E eu dei meus livros. O pessoal, quanto é? Quanto é? Não, não estou vendendo, eu estou dando a quem quer, né? É, Ainda tem esse detalhe, a pessoa tem que pedir, dizer eu quero seu livro, aí eu dou. Agora, se a pessoa é. não pedir, eu vou dizer toma meu livro. É claro, 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 claro. Eu- É Perfeito. muito precioso eu Olha, distribuir. eu fico, né, o canal, você vê como são as coisas, né? Estava escrito nas estrelas. Nós fazemos essa gravação exatamente no dia do seu aniversário. É uma coisa assim de Não, muito. não foi 23, foi sábado passado. Mas dá no A mesmo. comemoração é que foi hoje. Ah, mas dá no mesmo, dá no mesmo. A gente vai comemorar Então, também fica amanhã com a publicação da entrevista. E o dia 23 é um dia muito especial. É porque, na realidade, é o seguinte, né? As pessoas, elas fazem aniversário exatamente no dia que elas querem. Porque fazer aniversário é uma coisa, agora comemorar é outra coisa, né? Porque a comemoração é quando ela reúne as pessoas amigas, né? Ela fala das coisas que gosta. Eu acho que é muito importante isso. Então, saber que você fez aniversário no dia 23, mas comemorou hoje, é bom saber disso. Então, primeiro, os parabéns pelo aniversário. E depois saber que obrigada. nós estamos juntos junto na luta pela arte. Na luta pela arte. Bom, Você está vendo também. também. Também, e a gente chega eu gosto muito de fazer aniversário, muito mesmo. Alguém diz que não só fazer, mas também comemorar. Eu gosto muito. Estou comemorando, o tempo todo estou comemorando alguma coisa. Salete, nós estamos chegando ao final dessa nossa conversa. Essa é uma conversa que ela visa eternizar o vínculo de pessoas como Salete e Rego Barros com o mundo da arte. Né? Evidentemente que ela já está, esse vínculo ela já tem em todo canto, mas no programa Engenharia e Arte, que é justamente esse que nós queremos fazer, é o vínculo de engenheiros, arquitetos, agrônomos, geólogos, pessoas do mundo esse mundo da safira, né, que tem aquele anel azul, que tem um vínculo muito grande com a arte. E é muita gente, tem muita gente boa. E se você tem dúvida, que tem muito boas pessoas da Safira no mundo exato, é olhar para a Celeste Rego Barros e procurar ver o que ela já fez, faz e fará. Então, repito, Celeste não é apenas uma grande escritora, ela também é uma grande produtora cultural e uma grande editora. Passar a palavra para a Celeste para que ela possa se despedir, todos nós. Celeste, palavra sua para suas despedidas. Bom, você me apresentou como arquiteta, certo? E eu não falei da arquitetura na minha vida, né? A gente dirigiu o foco da conversa para as artes, né, e literatura. Veja, na verdade, eu exerci por pouco tempo a minha profissão, certo? Eu tive 3 filhos, né? E eu encontrei dificuldade em conciliar a educação deles, a criação deles, com um trabalho que eu fiz a arquitetura não só projeto, mas construção civil. Então, eu gosto muito de construção civil, né? E construção, para quem tem filho pequeno, é complicado, é muito complicado. Então, eu não me dei bem com essa junção aí de mãe, não é? Com acompanhar a obra e tal. Então, eu passei pouco tempo na profissão de arquiteta. Logo depois entrei na de editora e na de produtora cultural e tal, mas estou bem, certo? Está tudo certo. Olha, Alexandre, foi muito boa a nossa conversa, né? Eu gostei bastante e eu quero parabenizar você, porque você sempre está trazendo coisas interessantes para o canal Arte Agora, não é? Então, eu acho que você cumpre um papel muito importante. Em qualquer época seria importante, principalmente nessa época que a gente está vivendo, né? Que a gente, pessoas como você, como eu, que se preocupam com essa coisa da política, né? Que está muito mal
organizada, esse modelo de desenvolvimento que não está bom para ninguém, quer dizer, bom para poucos, pouquíssimos, né? Mas para a maioria, então, de que serve a vida se não é boa para todos, né? Eu acho que perde o sentido, né? Aí só faz sentido para meia dúzia. Então, eu acho que você cumpre esse papel muito bem Obrigado. com o canal Arte Agora. Aí eu Obrigado. quero agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para quando você quiser. Aí a gente bater outro Obrigado. papo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.